Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o culto e nós vamos falar sobre algumas informações básicas a respeito do culto cristão e como que deverá ser a nossa liturgia, o nosso culto na comunidade bíblica Vivendo em Cristo. Já há uns 2 meses atrás, Deus assim havia me incomodado com relação à nossa liturgia do culto. Eu havia conversado com a minha esposa nesse sentido. Não que nós estivéssemos fazendo um culto errado, de forma nenhuma, não há nada de errado no nosso culto, mas entendi ali que nós estávamos precisando ajustar algumas coisas relacionadas à nossa liturgia para que o culto seja, para que todos que participem do culto possam de fato entender o que está acontecendo e ofertar sim um culto verdadeiro ao Senhor. Quando nós falamos de liturgia, nós precisamos de fazer uma observação já de início que uma liturgia complexa não faz sentido. Por exemplo, uma igreja que tem uma liturgia muito complicada não faz sentido, uma vez que o papel da liturgia é ajudar o adorador a ofertar um culto que seja verdadeiro a Deus. Então, a liturgia tem esse papel de facilitar não somente a compreensão do que é o culto, mas de levar o adorador a um verdadeiro culto. Uma liturgia muito simples também na sua forma muito simplificada, ela pode gerar também um sentimento de culto, de esvaziamento do sentido do culto. E muitas vezes as pessoas vão, reúnem, cantam, louvam, mas não fazem, não compreendem o porquê estão fazendo aquilo, o porquê está fazendo aquele tipo de culto, e acaba se tornando muitas vezes um culto mais que um ajuntamento do que um verdadeiro culto. Então, de uma forma, o culto, a liturgia do culto, ela deve ser simples e ao mesmo tempo ela tem que ser coesa. Quando eu falo de coesa, é porque tem que ser uma liturgia que tenha uma sequência lógica que possa levar não somente a compreensão do que é culto, mas ajudar ao adorador a prestar um verdadeiro culto ao Senhor. O termo liturgia, esse vocábulo liturgia, na sua origem grega, ele tem uma ideia de prestar serviço público. Isso, com o passar do tempo, né, no mundo grego, passou a ter uma conotação sagrada. Então fazendo-se a liturgia uma ligação entre o serviço que se presta num culto religioso. A igreja cristã, por sua vez, ela tem a sua liturgia. E a liturgia cristã, ela tem que estar fundamentada nas escrituras sagradas. Então, onde que tem que estar fundamentada a liturgia de um culto cristão? Nas escrituras sagradas. Qual deve ser o objetivo de uma liturgia? O objetivo deve ser conduzir os crentes a uma adoração genuína. O dicionário teológico da CPAD diz o seguinte, abre aspas, a liturgia em si não se constitui em culto. É necessário que venha acompanhada de verdadeira disposição espiritual para a adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto, ou seja, fecha aspas, a liturgia seria a roupagem, mas o amor a Deus a substância real de um verdadeiro culto. O rito de um culto, ele tem o papel de contribuir para que o culto tenha, de fato, um padrão bíblico. E aí nós vamos lembrar, meus amados irmãos, do que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 12. Ali no início já do capítulo, ele fala do corpo do cristão sendo oferecido como sacrifício vivo. E ele vai dizer no versículo 1, né, e versículo 2, ele vai falar que é o sacrifício vivo. Esse deve ser o culto racional. E esse culto
racional, ou seja, o culto real, o culto verdadeiramente espiritual, deve partir de uma entrega total do cristão por aquilo que Deus fez, ou seja, a causa do culto é aquilo que Deus fez para resgatar o pecador. O sacrifício vivo e santo é essa oferta, essa adoração que deve partir de uma entrega total do adorador a Deus. Quando nós estamos ofertando um culto ao Senhor, o que está acontecendo naquele momento? Está acontecendo um diálogo, onde o adorador ele comunica-se com Deus por meio dos louvores, por meio da adoração, né, por meio da oração, da glorificação, ele comunica com Deus, ele expressa a Deus ali alguma coisa que por meio desses recursos. E Deus, então, comunica-se também com o adorador através de quê? Através da palavra, principalmente por meio da pregação da palavra de Deus. A pregação expositiva da palavra de Deus é o meio pelo qual Deus se comunica com o adorador. E também por meio dos dons espirituais, e também é uma forma de Deus comunicar com o adorador por meio dos dons espirituais. O louvor também ele deve e pode expressar uma mensagem cantada, né? Ele pode ser uma mensagem bíblica, de preferência uma mensagem cantada, onde, por exemplo, por intermédio do louvor, é afixado na mente e no coração do adorador as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, o louvor também tem esse propósito durante o culto. Sempre que havia uma adoração a Deus no sentido hebraico, a palavra adorar, ela estava relacionada com o ato de prostrar. É por isso que muitas das vezes nós encontramos alguém prostrando diante de Pedro e Pedro recusando esse ato, porque esse ato está relacionado ao ato de adoração. Nós vamos encontrar no Apocalipse também João prostrando diante de um anjo, o anjo recusando também esse ato, dizendo que isso deveria ser feito somente a Deus. Então, o ato de prostrar e de curvar tinha um sentido de reconhecer a autoridade de alguém, no sentido religioso, a autoridade divina e, ao mesmo tempo, a pequenez daquele que está prostrando. Então, a adoração está justamente em reconhecer a grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, o quanto nós, seres humanos, somos pequenos diante de Deus e necessitado, portanto, de perdão e de santificação. Quando nós vemos Apocalipse no capítulo 7, versículo 9 ao 11, nós vemos uma grande multidão que se apresenta no céu e ali nós vemos ali as pessoas prostrando diante de Deus e adorando. Então, sempre o ato de prostrar está relacionado ao culto, à adoração. O propósito de um culto deve ser de glorificar a Deus. Essa glorificação a Deus só acontece quando o culto promove a verdadeira adoração. Quando o culto promove a verdadeira adoração, há uma glorificação a Deus. Portanto, o propósito do culto deve ser sempre adorar a Deus. Mas o culto também, ele pode ser desvirtuado, ou seja, ele pode perder o propósito. E aqui é uma grande preocupação das coisas que estão acontecendo nos cultos ultimamente. E aqui que nós estamos preocupados com a nossa comunidade, em trazer para a nossa comunidade essa consciência do que é o culto e da melhor forma de nós ofertarmos a Deus um culto consciente, verdadeiro e genuíno ao Senhor. Não deixando que as influências dos modismos que vão surgindo venha interferir e muitas das vezes desvirtuar
o sentido de um verdadeiro culto. Há muitas pessoas que vão ao culto para buscar de Deus alguma coisa, uma prosperidade, buscar uma cura, aquela coisa toda. Não, o propósito do culto não é esse. Embora Deus possa responder pela sua maravilhosa graça, operando maravilhosamente na vida de quem ele quiser e como ele quiser, né? Mas o verdadeiro motivo do culto, a motivação de um culto é a adoração a Deus e o reconhecimento da nossa necessidade de estarmos diante desse Deus soberano. A exposição fiel das Escrituras é fundamental para levar o crente à conversão, levar o perdido à conversão. A exposição fiel das Escrituras tem esse propósito, levar o perdido à conversão. Por meio da pregação da palavra, Deus escolheu para que, por meio da pregação do Evangelho, as pessoas pudessem ser salvas. Nós encontramos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ocupar o lugar central do culto cristão, onde também, como já falei antes, os louvores devem também ser mensagens cantadas das Escrituras. Já disse que por meio dos louvores que expressam as mensagens da Escritura, são uma ferramenta para fixar na mente e no coração dos presentes a verdadeira doutrina cristã. Com relação à oferta, um período da oferta, alguns vão achar que não tem ligação com o culto, outros vão dizer que tem ligação com o culto, mas nós vamos fazer aqui alguma observação a respeito da oferta. Quando nós lemos 2 Coríntios 9, 7, nós vamos ver o seguinte, abre aspas, faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria, fecha aspas. Então, a ideia da oferta, sempre que alguém vai ofertar, deve ser algo que alguém faz não por uma manipulação, não por uma coerção, mas por um coração voluntário e alegre. Encontramos, por exemplo, quando Jesus entra no templo e ele vê uma mulher lançando ali no cofre 2 pequenas moedas e vê os ricos lançando mais valores monetários do que aquela senhora. E Jesus olha para os seus discípulos e ele diz o seguinte, que essa pobre viúva deu muito mais do que os outros, porque os outros estavam ofertando o que ele sobrejava e aquela viúva deu tudo que ela tinha. Também nós encontramos uma outra passagem bíblica onde uma mulher pecadora pega um vaso de alabastro, que era caríssimo, e quebra aquele vaso, derrama sobre o Senhor Jesus. Ali nós temos um dos discípulos que vão reclamar e dizer que desperdício, né? Ela poderia ter vendido e ter dado isso para os pobres, mas Jesus não recusou aquela oferta, aquela adoração por aquele ato. O que nós queremos dizer com isso? Que a oferta, ela expressa uma adoração. E, na verdade, Deus não está preocupado e nem precisa do dinheiro de ninguém. E o valor, por exemplo, de uma oferta não está relacionado à quantidade que alguém deposita no cofre de uma igreja. O valor da oferta está na forma com que a oferta é realizada, por fé, gratidão e sentimento de amor. Sem isso, a oferta pode ser uma oferta grande, mas não haverá nenhum sentido de adoração para com Deus. Portanto, o que nós precisamos falar aqui é que Deus não precisa do dinheiro, né? Mas nós podemos ofertar a Deus e devemos ofertar
com uma consciência, primeiro, de que o que nós temos, nós recebemos pela maravilhosa graça de Deus, que é o nosso provedor, e quando nós ofertamos, nós expressamos essa gratidão a Deus. E também nós podemos ofertar como expressão de dedicação para o serviço da obra de Deus. Podemos ofertar para uma ajuda social de alguma pessoa, de alguém que está precisando, de um pobre, né? De alguém que está precisando de socorro, como aconteceu na igreja primitiva, essa coleta de ofertas feitas para socorrer os pobres. Então, esse gesto de ofertar só é aceito por Deus se estiver dentro dos princípios da palavra de Deus. For uma oferta de um coração aberto, ou uma oferta dada ao Senhor como forma de adoração. Deuteronômio 16, 17 nos fala exatamente nesse sentido. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então, conforme as bênçãos recebidas, cada um deveria levar uma dádiva. 2 Coríntios 2, versículo 3, nós encontramos assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ou seja, iniciativa própria. Ninguém deve ser forçado, ninguém deve ser manipulado para contribuir numa oferta a Deus. Então nós preocupamos muito com essa forma com que as pessoas estão fazendo nos cultos públicos. Todo culto tem que falar de dinheiro, tem que falar de oferta, tem que manipular as pessoas para que as pessoas possam contribuir. Isso não é a forma correta de trabalhar essas questões. Graças a Deus que nós não fazemos isso. Romanos 12, versículo de número 7 e 8, diz assim: se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é de dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se exercer liderança, que exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Ou seja, aqui a oferta está nesse contexto do serviço. Lembra que o Romanos 12 começa falando do culto racional, e aqui Paulo fala do corpo e dos dons distribuídos no corpo, que é a igreja do Senhor, e como que essa igreja ela presta o serviço de culto e adoração ao Senhor, e um deles é pelo dom de contribuir, que algumas pessoas recebem e de forma generosa acabam contribuindo para o crescimento do reino de Deus. 1 Coríntios 16, 2 fala: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer oferta quando eu chegar. Ou seja, primeiro dia de semana, domingo, sempre eles reuniam para partir o pão, e ali Paulo estava fazendo uma coleta para ajudar alguns cristãos, e então orientando a igreja para que contribuísse. E Paulo vai falar até mesmo que aquele que dá a sementeira é aquele que faz também multiplicar a sementeira. Paulo vai falar que deveria contribuir segundo o que tem, não segundo o que não tem, né? Então, isso é importante. A voluntariedade, o reconhecimento do valor e do serviço da oferta. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, nós vemos aqui, quando Paulo recebe uma oferta que a igreja deu para o seu ministério, ele diz assim em Filipenses 4, versículo 18: recebi tudo o que tenho e mais que suficiente. Estou amplamente suprido.
agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, Paulo vê aquela oferta como uma oferta de aroma suave e como um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Bom, agora nós vamos falar sobre a saudação que deve ser feita na igreja. Algumas comunidades têm o hábito de cumprimentar da nossa forma, cultural, né? Com boa noite, com boa tarde, com bom dia. Mas a saudação cristã num culto, ela deve expressar aquilo que biblicamente nós vemos. Por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 18, nós encontramos Paulo dizendo assim: eu, Paulo, faço questão de saudar-vos de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja em todos vós. Então, qual foi a saudação que Paulo utilizou? A graça seja em todos vós. Depois nós encontramos assim: Eutésio, Romanos 16, 22. Eutésio, que redigi essa carta, também vos saúdo no Senhor. Graça e paz reflete. Vos saúdo no Senhor. O que nós vemos na palavra do Senhor é que a graça e a paz, ela vai refletir o favor divino para com o seu povo. Sempre que um adorador chega, ele deve entender que ele está diante daquele que é o Deus soberano e provedor. E reconhecer que nós precisamos da graça divina, do favor divino, que é o favor imerecido, que é nos dado por intermédio de Cristo Jesus, e que essa graça nos oferecida a nós é que nos proporciona o quê? O perdão dos nossos pecados, o renovo da comunhão, é a que estabelece a harmonia entre o homem e Deus, porque o pecado ele traz inimizade para com Deus. Aquele que é alcançado pela graça, ele é restituído pela harmonia, pela paz, ou seja, graça e paz. A graça é o sacrifício que traz o perdão, e com o perdão, como resultado do perdão, né, a paz na alma de todos nós. Lembramos também que o Senhor Jesus, quando enviou os seus discípulos para evangelizar, falou assim: na casa que vocês entrarem, a paz seja nessa casa, né? Se a casa for digna de paz, a paz repousará sobre a casa. Se não for digna de paz, a paz voltará para vós. Então, orientação do Senhor Jesus. Por isso, nós temos como objetivo de iniciar o nosso culto sempre cumprimentando os irmãos com graça e paz, ou de alguma forma semelhante ao que nós vemos aqui na palavra do Senhor. Então, o que nós vemos nesse ato da promoção da paz, da providência de Deus, nós vemos em João capítulo 1, versículo 14, que Jesus é cheio de graça e verdade. João 3,16, nós vemos a expressão do amor de Deus e da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Jesus é oferecido a toda a humanidade, conforme Tito 2,11 e Hebreus 2,9. Nós vemos que a graça de Deus operante na vida do cristão, ela produz um caráter de vida separada, santificada, distinta do mundo, de alguém que vive inconformado com o mundo, né? Seguindo o conselho do culto racional: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, né? Transformai-vos pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o crente não pode conformar com o mundo. A graça faz exatamente produzir esse sentimento na vida do adorador. A graça propicia o crente a brilhar como luzes no mundo, conforme Filipenses 2, versículo 15, e a não continuar em vida de pecado, conforme Romanos 6, 1 e 2. Então, tudo isso a graça manifestada na vida cristã produz na nossa vida. Essa graça veio por Cristo,
né, por meio da sua obra redentora. Então, nós temos essa harmonia e essa tranquilidade oferecida a nós pelo sacrifício do Senhor Jesus. E é por isso que, ao contrário da liturgia do Antigo Testamento, que oferecia-se o sacrifício do animal, o sacrifício perfeito já foi realizado uma vez por toda em Cristo Jesus. E, portanto, a cada culto nós devemos iniciar o nosso culto com oração, fazendo menção da cruz de Cristo, do sacrifício, pelo meio do qual nós temos acesso a Deus, ao Pai. Então, por meio do sacrifício de Cristo, nós encontramos o perdão dos nossos pecados, temos confiança para chegar diante de Deus, temos a aceitação, né, do nosso coração, daquilo que é a providência de Deus, recebemos a paz com Deus por meio de Cristo. Ele é o único mediador, né? Portanto, não há como nós prestarmos um culto verdadeiro a Deus sem ser por intermédio de Cristo. Ele é o percussor da paz, conforme João 16:33 e Atos 10:36. Bom, após então feito a saudação para iniciar o culto, essa saudação deve ser seguida por um versículo relacionado, ligado à saudação. Por exemplo, vamos aqui citar um versículo aqui com o tema aqui, Deus fortalece, Isaías 41:10. Então, uma vez que o irmão que vai abrir a liturgia do culto, após fazer a saudação, deve ler um versículo ligado a esse momento. Então, Deus fortalece, Isaías 41:10. Não temas, pois estou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra vitoriosa. Portanto, umas breves palavras pode ser dada, né? Por exemplo, a igreja, no momento de aflição, ela pode parecer que está esgotada pelas suas forças, mediante as tribulações, mas o crente não precisa temer, porque o Senhor é aquele que fortalece o seu povo. Portanto, confia nele e encontrará vitória e sobre o desânimo e descanso na graça maravilhosa de Deus. Portanto, assim deve-se ter o início ao culto. Logo em seguida, nós vamos passar, após essa saudação, deverá ser colocada a comunidade de joelho. Como eu disse antes, o joelho é uma forma litúrgica que está relacionada com a adoração, com reconhecimento da nossa pequenez diante do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Então, nós podemos orar sem ser de joelho, podemos, não há problema nenhum nisso. Mas essa liturgia de nós nos colocarmos de joelho, como nós vemos no costume bíblico, ela acaba nos auxiliando ou ajudando o cristão a relembrar daquele momento solene para iniciar-se o culto, onde ele vai ali fazer um autoexame, confessar a Deus os seus pecados, depositar ali aos pés de Cristo, sempre mencionando ali ou fazendo memória do sacrifício de Jesus, né, pelo meio do qual nós nos aproximamos diante de Deus. Então, a comunidade, por meio desse ato de prostrar, torna-se mais consciente da sua realidade e desse momento tão simbólico e, ao mesmo tempo, tão profundo na adoração. Após essa oração silenciosa, que é uma oração individual, que cada um vai fazer silenciosamente, o dirigente fará uma oração comunitária em voz audível, com a confirmação de toda a comunidade. Seguida logo por um versículo de louvor, né, que chama, que convida a comunidade a louvar a Deus. Por exemplo, aqui,
o Salmo, a 1 Crônicas 16, 9. Cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. Ou, por exemplo, Salmo 17, dai graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantai louvores. Então, um versículo relacionado ao chamamento da comunidade para louvar a Deus pela sua maravilhosa graça derramada sobre a comunidade, sobre o cristão, para que o cristão, consciente desse ato, possa expressar uma adoração a Deus. O primeiro louvor a ser cantado deverá fazer-se uma referência à cruz de Cristo, ao momento da crucificação, do sacrifício de Cristo, porque tudo isso faz parte desse reconhecimento, desse ato de uma verdadeira consciência de adoração. A mensagem deve ser preparada, ainda sobre os louvores, devem ser cristocêntricos. Todos os louvores devem ter a centralidade em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa preocupação. A mensagem deve ser preparada com antecedência sob orientação do Espírito Santo. Para tal, o pregador deve buscar a Deus por meio da oração, até que a direção venha por meio do Espírito Santo, até que o Espírito Santo ilumine o pregador, mostrando qual a mensagem que deverá ser trazida para a comunidade e, portanto, com antecedência, estudada, preparada na dependência do Espírito para trazer uma mensagem bíblica, completamente bíblica e que possa produzir crescimento e edificação na vida da igreja. As mensagens pregadas, elas podem ser temáticas, mas podem ser também pregações expositivas, de preferência as pregações expositivas. Os temas podem ser temas relacionados à atualidade, por exemplo, a um contexto atual que a sociedade esteja vivendo, pode-se pregar algum tema dentro da atualidade, desde que esteja dentro da vontade de Deus para aquele momento, para aquela comunidade. Caso seja necessário, os temas podem ser mensagens sequenciais, ou seja, você pode pregar diversas mensagens, uma sequência de mensagens em vários cultos, para trazer ali a compreensão daquilo que Deus quer fazer. Exemplo disso, a mensagem que eu preguei na comunidade a respeito de Jó. Uma série de mensagens dentro do livro de Jó. Então, foi uma sequência de mensagens relacionadas ao livro de Jó. Com relação aos dons espirituais, essa manifestação dos dons no culto público deve ter muito cuidado, muito temor e deve-se ter prudência para que nós não venhamos cometer deslizes, abusos, como tem ocorrido em vários lugares e que não glorifica a Deus. Portanto, o temor deve estar constante no nosso coração, o cuidado e a prudência para se exercitar determinados dons espirituais num culto público. Por exemplo, alguma revelação, visão ou interpretação de língua ou profecia, deve-se ter muito cuidado com relação a isso. De preferência, sempre que possível, entregar um dom ao pastor com antecedência para que o mesmo possa analisar aquilo que o cristão recebeu para ver se realmente provém ou não de Deus e se deve ou não ser transmitido na comunidade. Então, esse cuidado tem que ser observado. O momento da coleta das ofertas, que podem ser feitas como nós temos feito antes da pregação da palavra, ou também após a pregação da palavra pode ser feito, mas no momento da coleta das ofertas não deve ser feita qualquer observação que demonstre manipulação com finalidade de convencimento para doação. Isso não faz parte do propósito de Deus e de uma verdadeira adoração. A oferta deve ser sempre voluntária. O momento deve ser acompanhado por um louvor, mas devemos evitar até mesmo citação de versículos que tenha ligação com ofertas, para que isso não venha dar algum sentido de manipulação na vida dos irmãos e esses possam sentir constrangido.
Caso alguém não sinta do coração ou não tenha condição de ofertar, não há nenhum problema. A oferta viva, que é a sua própria adoração, o seu próprio ser, deve ocupar-se também como prioridade no culto ao Senhor. Então, cada parte do culto tem a sua expressão de adoração e ninguém pode se sentir constrangido por ofertar ou não ofertar. Estamos, portanto, encerrando assim. Eu quero deixar aqui ainda 2 versículos da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 6, a versão NVI diz assim: Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino? Então, o ato de falar em línguas, Paulo fala, ninguém pode ser proibido de falar em línguas, mas o falar em línguas, se não for acompanhado de uma profecia, como é orientado nas Escrituras, cada um deve falar consigo mesmo e com Deus. Tá? Ainda 1 Coríntios 14, 26, diz assim: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, um tem interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, todo culto deve ser voltado para a adoração a Deus e resultar como obra da graça de Deus a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Portanto, que Deus abençoe a todos nós, que cada irmão possa meditar em cada detalhe do que foi dito, para que nos nossos cultos essa consciência seja compreendida perfeitamente, essa consciência esteja presente na vida de cada um do que realmente é um culto e como prestar um verdadeiro culto. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.